Paz do Senhor, igreja. Amém. Igreja, pode se assentar. Fiquem à vontade. Um dia eu fui lá num retiro assim. Foi sábado, sábado e domingo, sábado e domingo antes de Campinas. Claro, a jornada dormimos muito, pouca hora. E se bem que o pregador estava experiente, necessitávamos todo. Daí a pouco você a ver a igreja se levanta. Todo mundo se levanta. Pode se assentar. Se levanta, pode se sentar. Deixa de ficar meio acordado. Você para que todo mundo se aqui. Dia de estudo, meus irmãos. Vocês fiquem sossegados, fiquem sentadinhos aí. Vamos aprender algo mais da palavra de Deus. Em realidade, no que vamos fazer é muito simples. E mais uma vez, manifestar a glória de Deus, a grandeza, conhecer um pouco mais da grandeza desse Deus tão maravilhoso. Amém? Esse estudo que hoje vou trazer para vocês tem por nome Criados com um Propósito. Esse estudo tem por nome Criados com um Propósito. E todo princípio está basado na palavra. E esse estudo que eu vou passar para vocês, vocês vão, que tem uma caneta poder anotar, logo lá nas suas casas você vai conferir que tudo que a gente falou nesta casa é só Bíblia pura. Amém? Nada que fora da palavra, você deve aceitar. Só aquilo que está na palavra. Meu parecer não ajuda ninguém, senão a palavra de Deus é que ajuda, corrige, exorta e dá o crescimento. Amém? E todo princípio começa lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Diz que lá no princípio de Gênesis, Deus criou tudo. Deus criou todos os planetas que estão no universo, incluso esse planeta Terra, tão maravilhoso e perfeito. A Bíblia relata que Deus primeiro começou criando o dia, a luz, e a noite foi dividido e foi chamado um dia e uma noite. Logo Deus começou com essa grande criação. Quando tem tudo acabado, quando já tudo estava pronto, quando Ele já havia criado até os animais do campo, as aves do céu, tudo estava feito. Então diz que Ele olhou para o Filho e para o Espírito Santo. Claro, não especifica, mas quando a palavra diz, façamos ao homem, está falando de quê? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Mas eu faço uma pergunta. Deus primeiro criou o céu, a terra, o mar, os planetas, as estrelas, os animais do campo, e logo pensou em criar ao homem? Claro que não. O homem, quando chama o homem também a mulher, já foi feito com um desenho eterno. Já foi criado com um propósito. O propósito era adorar ao Criador. E como é que eu posso afirmar que antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, antes que houvesse mar, antes que algo existisse, Deus já tinha conhecido a nossa vida? Muito simples. Diz na Bíblia que antes que nós estivéssemos no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Agora, segundo a ciência, do primeiro minuto que um
embrião é gestado no ventre de uma mãe, ele já tem vida. Do primeiro minuto que o embrião é depositado, esse óvulo é depositado no ventre de uma mãe, ele já tem vida. A mãe todavia não sabe de nada, mas esse pequeno embrião já está uma vida. Mas antes disso, como que alguém pode saber se ainda não existe? Como pode ser que Deus já conheça? Como pode ser que Deus vai saber? Aleluia! No que a Sarinha tem no ventre, se ainda ela não nem pensa em ter filhos. Como é essa grandeza de um Deus tão tremendo? Fácil. Porque nós já éramos em Deus um propósito. Nós, antes de que o universo seja criado, você e eu já éramos um espírito diante de Deus, com um propósito, com um chamado glorioso. Claro, para poder reinar no planeta Terra, para nós poder senhorear como Deus queria que nós senhoreáramos no planeta Terra, a gente tinha que ser depositado de um jeito legal. E a única legalidade que Deus sabia que podia fazer era dar forma à sua criação. Então, esse Deus tão maravilhoso, olhando para seu Filho, para o Espírito Santo, falou: façamos um homem à nossa imagem, com forma da nossa semelhança. Ou seja, que Deus pensou em fazer a semelhança de Deus, um ser que governe na terra. E aí criou um ser, ao igual que Deus, tripartito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Criou um homem com alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Alma fala do Pai. Corpo fala de Cristo. E espírito é a ligadura com o Espírito Santo. Ele olhou para ele mesmo e desenhou um Deus para que senhoreara na terra. Era tanto o amor de Deus depositado em sua criação, que uma vez criado o homem e logo a mulher, Deus deu tanta importância à sua criação, que o desenho de Deus não era no que hoje é. No princípio, o desenho de Deus era diferente. O princípio, o desenho de Deus era Ele descer todos os dias de manhã cedo para ter um encontro com sua criação. O Criador desceria no jardim do Éden e se passearia por aquele jardim para ter largas conversas com sua criação. Aconteceu o que aconteceu e as regras do jogo foram mudadas. A causa do pecado do homem, agora já Deus não desceria de seu trono para ter um encontro com sua criação, sino que sua criação, aquele que foi feito à imagem de Deus e à semelhança de Deus, deveria subir lá no trono para ter um encontro com seu Pai. Para isso foi estipulada a oração. Deus disse, através da oração, aqueles que eu criei, a minha imagem, conforme a minha semelhança, eles entrarão na minha presença e eu atenderei seus pedidos. Nada mudou. Mas a criação que Deus amou tanto, até tal ponto que uma vez que estava tudo criado, fazendo-se com o primeiro homem, Adão, falou: Adão, olha, eu já criei tudo. Vamos dar um passeio por esse jardim precioso, porque está tudo criado. Os peces do mar, as aves do céu, os animais do campo. Agora eu quero que você vote um nome em tudo. E do jeito que você escolher, esse será o nome deles. Até o dia de hoje,
Cada animal, cada peixe, cada ave, cada ser vivo tem nome porque Adão escolheu e Deus respeitou. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso o Deus de amor que nós servimos? Mas no minuto zero, o homem se rebelou contra aquele chamado eterno. Do primeiro minuto, o homem foi rebelde ao chamado de Deus. Não deveria ser desse jeito. Se Adão hubiera obedecido à voz de Deus, hoje não haveria tanta religião, não haveria tantas denominações, não. Haveria só um Deus de um jeito de adorá-lo. Mas a causa da rebeldia do homem, a causa do pecado do primeiro homem, e de aí para frente, é que as regras mudaram. Mas o amor de Deus nunca mudou. Sempre continuou sendo o mesmo. Deus não muda. Por quê? Porque para Ele o mesmo ontem, hoje e amanhã. E se bem que Deus é um Deus onisciente, ou seja, que Ele sabe tudo, mesmo sabendo que amanhã, aleluia, eu vou pecar, Ele acredita em mim. Aleluia. Ele não está esperando que eu peque para Ele me perdoar. Não, Ele é o primeiro a acreditar em nós. Por isso que a Bíblia diz que sua misericórdia se renova cada dia. Como isso? Isso é muito simples. A diferença com aquele que Ele fez a sua imagem conforme a de Deus, Ele é outra coisa. Quando Deus te perdoa, a palavra diz que Deus te perdoa e se esquece de que te perdoou. Isso quer dizer que amanhã, quando eu me apresente diante de Deus, pedindo perdão pelo mesmo pecado, igreja, eu sei que estou falando para gente inteligente. Eu não estou fomentando o pecado. Eu não estou falando daquilo que você pode pecar e que Deus vai te perdoar. Deus, que é Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Mas amanhã, quando eu me apresento diante de Deus, orando, aleluia, buscando a sua face em oração, e eu falo deste jeito: Deus me perdoa, porque eu pequei de novo no mesmo pecado. Deus olha para o planeta Terra, olha para aquele que Ele desenhou conforme a sua imagem, e Ele disse: você ontem me pediu perdão? Sim, meu Pai, porque eu pequei? Eu não me lembro. Porque a diferença de nós, que perdoamos, mas não esquecemos, Deus perdoa e se esquece de que Ele perdoou. Não é maravilhoso? Esse ser Deus tão glorioso que a gente vive. Mas mesmo assim o homem sempre se rebelou contra Deus. O homem que foi desenhado para adorar, o homem que foi desenhado para ministrar as grandezas de Deus na terra, o homem que foi, aleluia, legalmente depositado nesse planeta para governar, porque eu quero que você saiba uma coisa: nós fomos criados para governar, não para ser governados. O Filho de Deus foi criado para governar. Governar o quê? Toda a criação. Tudo o que foi criado para nós. Tudo o que foi desenhado no mundo espiritual e logo fiz forma no mundo natural, foi para quê? Para aquele que foi feito a sua imagem conforme a sua semelhança, governar. Nós somos por natureza os governantes. O homem de Deus, o Filho de Deus, aquele que rendeu sua vida a Jesus e reconheceu que sem Ele não é nada, é alguém, aleluia, que em seus genes está o gene do governo. Nós somos para governar no planeta Terra, não para ser escravo do pecado, nem governado pelo pecado. Mas aquele homem se rebelou contra Deus sempre. Adão, no primeiro pecado. E aí continuou. Até tal ponto que chegou nos dias de Noé, quando disse que o mundo se tinha esquecido de Deus, e que cada um fazia o que bem queria.
se davam em casamento, se casavam, se deitavam pai com filho, filho com pai. As coisas mais horrendas aconteciam naquele momento. E o mais triste, o pastor disse que quando Cristo venha, será como nos dias de? Não é. E se você vê hoje as atrocidades sexuais que estão acontecendo no mundo, não tem diferença com aquele dia, não. O homem tem esquecido de Deus. Sempre se rebelando contra seu Criador. Sempre querendo ir na contramão do que Deus falava. Deus falava branco, o homem buscava o preto. Deus falava preto, o homem caminhava para o outro lado. Nunca caminhou nos preceitos de Deus, mas Deus sempre se reservou para si um remanente. E naquele dia foi Noé e sua família. Deus disse, aleluia, ainda tem alguém na terra que busca da minha face. E isso nunca mudou. Mesmo o homem se rebelando contra seu Criador, mesmo o homem fazendo o que não deveria fazer, Deus sempre achou alguém temente a Ele e com a vontade de escutar quando Ele falava. Mas no dia de hoje é diferente. Mas sabe aqui, amados, Deus me revelou uma passagem preciosa que está no livro de Êxodo, capítulo 9 e capítulo 10. Você na sua casa, você busca tranquilo. Disse que Faraó se tinha endurecido. Mais uma vez os filhos de Deus estavam sendo oprimidos a causa do pecado, a causa da desobediência. Nunca foi diferente. O Criador só buscava, aleluia, alertar seu povo e poupar de tanta injustiça, mas ele, através de seu pecado, sempre chegava ao mesmo ponto. E agora era Faraó, agora era Egito, que tinha em escravidão aqueles que foram gestados para ser amos e senhor do universo. Aqueles que deveriam ser cabeça acabavam sendo cauda. A causa da desobediência, mais uma vez, sua criação feita na imagem de Deus estava no estreito. Deus amando e ninguém querendo escutar. Deus gritando e sua criação fazendo ouvidos surdos. Levantou um homem e o mesmo povo se levantou em contra desse homem. Mais uma vez. Mas eu quero relatar algo tremendo, maravilhosamente tremendo. Deus demonstrou e deixou o Egito na sua palavra, que quando Ele determina algo, não tem ninguém que pueda fazer. A mão de Deus é uma mão soberana e poderosa. E não tem vontade da face da terra, ou no mundo espiritual, que pueda ir contra a sua palavra. Porque sua palavra é viva. Sua palavra é eficaz. É como espada de dois gumes. Deus é poderoso. E vendo Deus que seu povo estava na escravidão, mas ninguém se queria colocar na presença de Deus, Deus demonstrou que, apesar de que aqueles que foram criados com um propósito eterno, aqueles que foram desenhados para não conhecer nem degustar a morte, sino que, acabando seus dias sobre a face da terra, eles levariam para morar lá na eternidade junto a Ele. Aqueles que foram desenhados com princípio de dias, mas sem fim de dias, não queriam fazer sua vontade. Ele demonstrou que Ele é poderoso. Aleluia. Diz que Deus, com essa voz de arcanjo, essa voz poderosa, precisava de um exército. Mas aquele exército que havia sido criado à sua imagem não estava obedecendo. Então Deus chamou
a um exército de Ra. Diz que todas as Ra do mundo ouviram a voz de Deus. E aqueles que estavam perto, mais ou menos perto, pulando, acudiram ao chamado de Deus. E aqueles que estavam bem longe, com certeza falaram para o seu Criador: Senhor, nós não queremos ficar fora disso que será registrado pela eternidade, nós queremos ser parte desse exército. Deus com certeza falou: tranquilo, eu mandarei uma nuvem, essa nuvem pegará vocês, e vocês irão lá no Egito a cumprir com minha palavra. E diz que toda a Ra do mundo obedeceu na voz de Deus. E de repente, Egito estava coberto por Ra. Essas que não foram criadas com um propósito eterno. Essas Ra que sabiam que moririam no intento, que moririam no Egito, que não viveriam, e morrendo passariam ao esquecimento, porque uma Ra não vive para a eternidade, morreu e acabou-se. Mesmo assim, eles obedeceram na voz de Deus. O Criador estava precisando delas. O Criador estava precisando de um exército. E aunque parece um pouco nojento, e muitas vezes a gente se pergunta: para que será que esse bichinho foi criado? Deus, vendo que sua imagem na terra não queria obedecer, chamou a outro exército, chamado exército de piolhos. E todos os piolhos do mundo foram voando hacia Egito, escutando a voz do Criador. Aqueles que também não foram criados com um propósito eterno, escutaram a voz do Criador e obedeceram. Todos os piolhos do mundo foram ao Egito. E foi uma praga tão grande qual nunca se viu e nunca se verá no mundo todo. Egito ficou invadido por piolhos. Piolhos por quanto canto você veia. Todos os piolhos, aleluia, criados por o Criador, acudiram na voz do chamado de Deus. Não é maravilhoso? Disse que, de repente, Faraó não se arrependia, mas Deus precisava de outro exército mais forte. E falou: moscas, que eu criei no universo, venham na minha presença. E disse que todas as moscas foram ao Egito. Voaram. Chegaram lá, com certeza, a maioria delas pereceram nesse lugar. E nunca mais se saberá, porque uma mosca não tem um chamado eterno. Mas o Criador precisava de um exército, porque sua imagem não estava escutando sua voz. Aquele que foi criado com um propósito de ministrar diante de Deus, aquele que foi criado para viver na eternidade diante da presença dele, não estava ouvindo, mas uma mosca se escutou na voz de Deus. Aleluia. Faraó continuou sem se arrepender. E Deus precisava de exercer uma força. E aí apareceu o grande exército de gafanhotos. Deus chamou. E todos os gafanhotos acudiram no amor de Deus. Disse que era tão grande a praga de gafanhoto que a terra ficou coberta por eles. Não se veia, era só gafanhoto. Aonde que estavam todos os gafanhotos? Não sei, mas quando Deus chamou, eles obedeceram à voz do seu Criador. Aleluia, glória a Deus. Mas também eles não tinham um chamado eterno. Eles pereceriam no Egito.
Mas isso não importava. Deus estava chamando, eles tinham que obedecer. Amados, a palavra diz que a criação toda geme na presença de Deus. Você nunca se perguntou o que estará falando com Deus um passarinho quando está cantando? Porque com certeza está cantando a Deus. Você nunca se perguntou quando o vento vai soprando o que estará louvando para Deus? Porque se a palavra diz que a criação toda geme na presença do Eterno, me deixa imaginar que eles estão louvando a Deus. Aleluia! E eles tampouco têm chamado tempo. Porque o céu e a terra, com tudo o que tem, passará. Mas sua palavra, nós. Aleluia! Louvado seja Deus. O que está acontecendo com nós, igreja? Muitas vezes me sinto envergonhado, porque parece que o significado de gafanhoto, uma mosca, um piolho, uma rã, tem mais paixão por o Criador que eu. Porque Deus amou e todos eles obedeceram. Não importava se viveriam ou não viveriam. Eles falaram presente. E a sua igreja, que foi criado por um propósito eterno, pensado no coração de Deus, gestado no pensamento lá na eternidade com Deus, quando não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar, não tinha universo. Disse que nós já estávamos diante da sua face. Deus ama. Deus ama, Deus ama, Deus ama. E sempre teremos um porém. O que o irmão não me complementou, o que o pastor não olhou para mim, que não me deram uma oportunidade para louvar, que faz tempo que eu não prego, eu não vou fazer nada, e Deus te chamando. Glória a Deus. E Deus te chamando. Mas não foi assim com aqueles que a gente tem por nos bichinhos nojentos. Esses bichinhos nojentos foram parte da libertação de uma grande nação. Quando o homem fazia o ouvido surdo à voz de Deus, aqueles que simplesmente foram criados para nascer e morrer, falaram sim para Deus. E nós, que temos uma promessa que alcança a nossa geração, porque se o pastor morre, e eu estou, por exemplo, porque não tenho filho, a promessa continua nos filhos dele. E depois dos filhos dele, a promessa continua em seu neto. E vai de geração em geração, até tal ponto que nós estamos sendo abençoados por uma bênção de Abraão. E fazemos ouvido surdo ao chamado de Deus. Temos tempo para tudo, mas não para Deus. E quando eu falo igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, desta casa, estou falando igreja. Igreja é maior, igreja não tem tamanho, igreja não tem. A igreja está em todo lugar. Eu me lembro que quando estava internado essa noite lá com Covid, que fui um dos primeiros, claro que eu tive medo. Passou por minha cabeça que eu não sairia daí. Eu chorei muito e pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus, pastor, porque eu achei que eu não ia ser salvo. Mas não por um pecado que você se pode imaginar, não.
estar face a face com a morte e duvidar da tua salvação. Pastor, mas você, se eu tive dificuldade, se eu entraria no reino de Deus. Sempre olhando para meu lado, não olhando para cima. Quantas vezes na mitad do culto, quando o pastor como eu estava pregando, eu senti que essa palavra era para mim, e senti vontade de me jogar aqui na frente, e não fiz isso por vergonha do que dirá meu irmão, e voltei para casa sem adorar, como Deus me mandava adorar. Quantas vezes senti vontade de falar em língua e não falei por vergonha do que diria meu irmão, ou do que diria minha irmã? Quantas vezes Deus me mandou falar para alguém e não falei porque me ensinaram a carne? Que carne? Que carne? Nós somos espírito e verdade. Porque nós habita a palavra de Deus. E sabe por que eu choro? Porque quando o pregador prega a palavra primeiro para ele e não para vocês. A mensagem corta aqui, não corta lá. Primeiro corta aqui adentro. Quando Deus fala, o primeiro que é cortado pela palavra é o pregador, não vocês. Eu não me venho aqui apresentar como um Superman da fé, não. Eu me venho apresentar como alguém como você, com as mesmas falências, com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos. Eu sou igual a você. O pastor é igual a você. Acha que não tem dúvida? Você acha que não tem medo? Você acha que eles não sofrem sozinhos na sua casa, só no carne? Oh. Só que muitas vezes a gente tem que fazer forte, não? E quando Deus trouxe a palavra a mim, eu me senti tão envergonhado, porque, meu Deus, uma rata, um piolho, uma mosca e um gafanhoto foram mais obedientes que eu. O que estamos fazendo, igreja? O que estamos fazendo, igreja? Quando alguém convida para passar aqui na frente, para você ser ministrado, não é esse pastor que vai dar nada para você. É o Espírito Santo que está querendo entrar para a igreja. Corra! Corra, se ajoelhe na sua presença. E aquele que tem ouvido, olha no que o Espírito está falando. Ouça no que o Espírito está falando. Porque vocês não se apresentarão diante de Deus falando que em suas vidas não tiveram profeta, porque profeta nesta casa tem. A congregação da esquina que faça o que eles querem. Se algo podemos fazer por eles, orar. Oremos. Oremos por a igreja que está lá, por aqui. Mas nós estamos aqui. Não estou lá, não estou aqui. Deus me colocou embaixo de uma missão de Deus depositada no nome. Deus está me chamando. E eu não querendo escutar mais uma vez a história da criação. O que vamos fazer, igreja? A igreja está precisando acordar ao amor de Deus. Sabe o que me falou outro dia meu pastor na Argentina? Já estou encerrando, 80 anos. 80 anos tem meu pastor. Já está me mandando o segundo livro que ele escreveu, já está 123 congregações. 80 anos, não para de trabalhar para Deus. Para o Sérgio, já estou encerrando. Cuidado, Satanás quer te botar para dormir. Ele sabe que ele não pode parar o plano glorioso de Deus e está querendo botar para dormir a igreja. Escuta isso. Sérgio falou, eu fui a pesquisar lá na raiz.
Eu escutei muitas vezes que quando Cristo estava lá na cruz, eles tiram uma esponja com vinagre. E muitos dizem que essa esponja era usada para o sanitário. Que sanitário, Sérgio? Se o limão tinha naquele monte, não tinha banheiro nenhum. Era somente um monte de morte. Aí só iam para crucificar as pessoas. Não, Sérgio, esse vinagre era uma mistura de ervas para que nos últimos momentos, quando o crucificado estava para morrer, eles davam a beber isso e ele ficava como adormecido para não sentir dor. E aí eles quebravam todos os ossos. Sabe o que me falou? Mas Sérgio, Cristo sabia disso. O inimigo queria botar ele para dormir, mas não podia dormir. Porque ainda no último minuto de sua vida tinha um Dimas. Aleluia. Esperando pelo último milagre. Ele falou: não, eu não posso dormir aqui do meu lado, tem um sendo crucificado. E daqui a pouco ele pedirá por mim. Eu tenho que ficar sofrendo, mas acordado. Padecendo, mas acordado. Com dor, mas acordado. Porque quando Dimas fala: Senhor, eu quero estar contigo, eu falarei: nesse dia estarás comigo no reino do meu Pai. Igreja, o diabo está querendo botar você para dormir. O diabo está botando o teu ministério para dormir. O diabo está botando a igreja num sonho, num letargo, para frenar o plano de Deus. Mas não devemos permitir isso. Acorda, tu que dorme. Porque a luz de Cristo resplandecerá. Acorda, igreja. Aqui não tem ninguém mais que ninguém. Aqui somos todos no mesmo patamar. É só uma ordem espiritual. Por isso que tem um pastor que obedecer. Mas no olhar de Deus somos todos filhos. Você entendeu? Chamados, criados com um propósito eterno. Se não foi uma casualidade de uma noite de paixão entre o pai e sua mãe. Não. Você foi um propósito eterno. Você não foi um descuido de um namoro de teu mãe com alguém que nunca conhece. Não. Você já estava na mente de Deus. Entendeu? Então, não permitamos que um simples bichinho preste mais ouvido à voz de Deus que nós, que podemos escutar seu chamado na 24 horas do dia. É só olhar para cima e ele aparece. É só chamar pelo seu nome e ele está presente. E se precisar de ser lembrado de suas promessas, vem aqui. Aleluia. Ele vai te contar tudo o que fez por você. Quanto que ama você do primeiro dia? Quanto que te ama hoje? E quanto que te amará na eternidade? Porque aí onde eu e você iremos morar. Amém? Amém. Vou pedir ao homem de Deus dessa casa que nesta noite ministre essa igreja. Se você sentiu seu coração, que Deus falou, mas só se você sentiu, não faça por mim, não, porque minha parte eu já fiz. Pai, você falou, eu já falei. Agora, se você sentiu que Deus falou no teu coração, passa aqui na frente. O pastor vai orar por você, só se você sentiu que Deus falou. Se ninguém sentiu, fique quieto aí. Mas se alguém sentiu que Deus falou com alguém nesta noite, passe aqui na frente, para que como igreja podamos orar, para
para que Ele acorde, desentupa nossos ouvidos espirituais e podamos escutar o chamado dele. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Irmã, vem preparar o ouvido. Palavra do céu para os nossos corações.